Então, quando o ímã se aproximou, botei aqui essa seta agora, ó, quando o ímã se aproximou, o galvanômetro veio para a direita, tá certo? Ele que disse isso. Aí ele perguntou, e se o ímã se afastar? Se o ímã se afastar, o galvanômetro vai para onde? Para a esquerda. Por quê? Porque eu acabei de explicar, a corrente, né, ela vai gerar um campo magnético, tá, para se opor àquela variação de fluxo, para se opor ao aumento ou à diminuição. Então, se quando eu aproximei o ímã, a corrente foi para um lado, para se opor, né, para diminuir esse aumento, quando eu afastar o ímã, eu estou diminuindo, então ela tem que mudar de lado, que é para ela, dessa forma, não deixar mais diminuir, deixar como estava antes. Então ela vai sempre se opor. Então qual será a resposta, vestibulando? A resposta, letra C, ela desloca-se para a esquerda. Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Esse é um assunto um pouco complicado, essa parte da variação da corrente, mas você tem tempo. Você pode entrar no meu e-mail, tá aí meu blog, tem lá nosso e-mail, tira sua dúvida, tá? Como eu disse, só não vão mandar uma lista de exercícios, nem um trabalho para eu fazer, porque é para você fazer, o professor passou para você. Às vezes muitos alunos mandam listas, professor, resolve, é urgente, né? Então a gente não pode fazer o trabalho de você, mas as dúvidas a gente tira. E também você pode pegar essa questão, tá lá, a aula vai estar salva lá, você pode assistir depois no horário que melhor lhe convier, pode levar para a sala de aula, pergunta a um amigo, ou um familiar, ou a um próprio professor, que ele vai tirar se você ficou com alguma dúvida com relação a essa questão. Mas é muito importante esse assunto, porque esse tipo de questão é uma questão que é um pouquinho complicado, mas que você acerta e pode fazer a sua diferença lá, ok? Eu vou continuar com o mesmo assunto, essa aula hoje está sendo sobre essa parte de geração de eletricidade, e nós vamos para mais uma questãozinha, tentando assim fazer com que você compreenda bem esse assunto, que eu reconheço que é um pouco difícil, ainda mais para ser dado assim em televisão, né? Mas a gente vai tentar, nessa aula de hoje aqui, concretizar esse assunto para vocês, ok? Olha aí na telinha, vestibulando. A figura representa uma espira circular de raio R, ligada a um galvanômetro G com zero central. O ímã F pode mover-se nos sentidos C ou D. Então vamos ver a figura. Está aqui a figura, tá certo? Está aqui o galvanômetro, ó, o Gzinho aqui, ó. Galvanômetro, lembre-se, é igual a um amperímetro, é um aparelho que mede corrente elétrica. Tá? Como esse ímã, está aqui o ímã, vou explicar, anotar aqui, ó, um ímã. Como esse ímã está se movimentando, a gente aprendeu que se esse ímã está em movimento, vai aparecer uma corrente elétrica. Muito bem. Já sei que vai ter corrente elétrica. Se o ímã ficar parado, não tem. Muito bem. Então vamos para as opções. Considere as afirmativas. Primeira, se o ímã se aproximar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com o sentido A. Segunda afirmativa, se o ímã se afastar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com o sentido A. 3. Se os polos do ímã forem invertidos e o mesmo se aproximar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com sentido B. Aí é o que ele afirmou, vamos ver o que ele quer. Assinale, aí ele diz, só a primeira é correta, só a segunda é correta, são corretas a primeira e a terceira ou são corretas a segunda e a terceira? Então vamos para lá, vestibular. Está aqui a questão e vamos ver desde o início, né? Vamos aqui para o início, para você entender bem essa questão que é importante. A figura representa uma espira, está lá a espira, circular, ligada a um galvanômetro. O galvanômetro é um aparelho que mede a corrente elétrica. Qualquer correntezinha, baixinha ou não, ele é bem susceptível, ele aponta logo a corrente. Por isso que usam mais um galvanômetro em vez de um amperímetro, mas podia ser um amperímetro aí também. O ímã F pode mover-se no sentido C ou D. Então está aqui o ímã, ele chamou esse ímã de F, tá? E ele pode mover ou no sentido aqui de C, nesse sentido aqui, que ele chamou de C, ou, tá aqui C, ó, vocês estão vendo aí, ó, no sentido C, ou no sentido D, tá certo? Tá aqui C e tá aqui D, ok? Então ele pode mover-se aí. O que foi que a gente aprendeu? Se esse ímã se mover, vai aparecer o quê? Corrente elétrica. Agora veja a primeira afirmativa, ele diz, se o ímã se aproximar da espira,
Se o ímã se aproximar da espira, eu já aprendi. Se o ímã se aproximou da espira, eu sei que vai ter corrente. Aparecerá na mesma uma corrente com sentido de A. Então vamos voltar para a figura. Questão um pouquinho complicada, mas vamos tentar entender. Se o ímã se aproximar, vai aparecer uma corrente no sentido de A. Então ele quer saber se essa corrente vai no sentido de A, tá? Ele quer saber isso daqui. Então veja bem, está aqui o Polo Norte, vestibulando. Se esse ímã se aproxima dessa espira, nós vimos que vai aumentar a quantidade de fluxo. O fluxo vai variar, lógico, porque se está aproximando vai ter mais poder aqui o ímã, tá? Vai aumentar. Se vai aumentar, vai aparecer uma corrente, lógico. Se houve um movimento, aparece uma corrente. Agora nós vimos que essa corrente vai se opor. Então olha para cá, vestibulando. Eu vou usar de novo aqui o ímã, como sendo aqui o lápis, tá? E a espira, o solenoide, várias espiras ou uma espira só, tanto faz, como se fosse aqui minha mão. Imagina aqui várias espiras, mas pode ser uma única. Se o ímã se aproximou, há movimento. Se há movimento, gera corrente elétrica, gera eletricidade. Tudo bem, aprendemos isso. Agora, se o ímã se aproximou, nós sabemos que o campo vai ficar mais intenso. Porque quanto é um ímã aproximando de um prego, quanto mais próximo, mais ele atrai o prego. Então a gente sabe que vai aumentar a intensidade. Se vai aumentar a intensidade, nós vimos que a corrente elétrica que vai aparecer, se o campo está aumentando e o polo norte é chegando, o ímã está lá, o polo norte, se o ímã então está aproximando, vou botar agora a minha mão como sendo o ímã, se o ímã está aproximando, ele está aumentando essa intensidade. Então a corrente elétrica vai ser no sentido que vai se opor a essa intensidade, porque a corrente elétrica na espira, como eu disse, também é um ímã. Então ele vai criar um campo no sentido contrário para se opor a esse aumento. Sempre ela vai se opor, tá? Então se ela vai se opor, aí vocês sabem pela regra da mão direita, se a corrente tivesse no sentido aí que está de B, né? E aqui é uma espira, se a corrente tiver no sentido de B, pela regra da mão direita, ela iria aumentar. Então ela tem que ser no sentido contrário de B, porque se no sentido de B ela está entrando, no sentido contrário de B ela vai estar saindo. Então olha lá a figura, vamos para a figura na telinha para ver se a gente consegue entender. Como esse ímã está se aproximando, ó, eu vou escrever aqui, ó, ele vai estar aumentando o campo que chega aqui. Então eu tenho que ter uma corrente no sentido de diminuir. Então se eu pegar no sentido de B, tá aqui B, ó, se eu pegar nesse sentido aqui de B, essa corrente, pela regra da mão direita, ela vai aumentar, ela vai estar entrando também, ó, para cá agora comigo, ó, para cá, se eu pegar no sentido da corrente B, que tá ali, botando assim para você, ó, se eu pegar no sentido de B, aí no sentido de B, pela regra da mão direita, esse campo vai estar entrando mais ainda, então ela não está no sentido de B, ela tem que ser, ela se opõe a esse aumento. Se ela se opõe a esse aumento, ela não pode estar nesse sentido. Ela tem que estar no sentido contrário de B. Olha lá na figura, o sentido contrário de B vai ser quem? A, tá certo? Então, a primeira diz o quê? Se o ímã se aproximar da espira, aparecerá na mesma corrente com sentido de A, certo? Ok? Porque lá na figura, ó, se o ímã está se aproximando, está aumentando o campo. Para aumentar o campo, se a corrente estivesse aqui no sentido de B, ele ia aumentar mais ainda. Pela regra da mão direita, vai entrar mais ainda. Então ela tem que estar no sentido contrário. O sentido contrário de B na figura vai ser o sentido de A. Ok? Vamos para a segunda. Se o ímã se afastar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com sentido de A. Não, falso. Se o ímã se afastar, ele está diminuindo o campo. Então o B vai continuar mantendo esse campo. Ok? Então está errado. E a terceira, se os polos do ímã forem invertidos e o mesmo se aproximar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com sentido B. Então, ó, se o ímã for invertido, polo sul, tá? E o mesmo se aproximar da espira, aparecerá na mesma uma corrente com sentido de B. Então lembre-se que o polo sul se aproximando da espira, né? A gente sabe que o polo sul, a linha, ó, eu vou botar aqui no ímã só para você que estudou, para relembrar, as linhas saem do polo norte e chegam no polo sul, tá certo? Então, se eu inverter o ímã e tiver o polo sul, o que é que vai acontecer no polo sul? Ó? Se eu inverter o ímã,
e o mesmo se aproximar da espira, o que é que vai acontecer? O polo, se eu inverter o ímã, o polo sul, ele se aproximando da espira, ele vai aumentar esse campo, mas o polo sul vai aumentar esse campo, né? No sentido de que, no sentido não da linha entrar, mas da linha estar saindo do polo norte e chegando no polo sul. Então eu vou ter que ter agora um polo norte para contrabalancear. Então a letra, essa terceira fica correta e a gente fica como opção certa a letra C. Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Essa questãozinha eu provoquei aí vocês, tá certo? É uma questão um pouco mais complicada, né? Uma questão para diferenciar lá no vestibular, mas que eu gostaria que vocês, por a gente ter tempo, eu não ia fazer uma questão dessa aqui na véspera de uma prova, mas por a gente ter tempo, você pega essa questão no nosso blog, tá? Essa aula está sendo hoje, não vai estar amanhã no nosso blog, mas daqui uns 3 dias já está lá, porque tem que gravar, melhorar som, melhorar a imagem, né? Para colocar lá no blog, mas você preste atenção a essa questãozinha, é um pouquinho mais complicada, mas você que estudou em casa, você que estudou em sala de aula, que viu isso no cursinho ou no colégio, com certeza entendeu, se viu aí para revisar. Mas você ainda tem dúvida, se você não viu esse assunto, aí está um pouquinho mais complicado, mas você manda por meu e-mail ou procura seu professor, um colega de sala de aula e aprenda bem essa questão, porque, como eu disse, tem muita probabilidade de vir essa questão no vestibular, que faz um vestibularzinho, uns 2, 3, que não vem essa questão de indução eletromagnética, que é um assunto muito importante. E essas questões, nós estamos trabalhando a essência da geração. Então, é importante que vocês vejam isso. Então, coloquei até para provocar. Um pouco difícil, mas quem acompanhou a nossa aula desde o início, comecei lá no início, bem devagarinho, né? Mostrando, ó, olha aí na telinha lá do início, olha aí na telinha, eu comecei bem devagarinho, botei um ímã, coloquei uma espira, disse que os dois parados não tinha corrente elétrica, a corrente era 0, tá? Para ter corrente tinha que ter um movimento, ou o ímã se aproximando, ou o ímã se afastando, ou o ímã parado, a espira se aproximando ou afastando, tendo movimento relativo. Nós fomos mudando, né? Fizemos outras questões aqui e chegamos numa questão um pouquinho mais difícil. Ok? Mas tudo bem, ó, para cá, para cá, para cá. Quem acompanhou no início, com certeza deu para pegar informação, deu para você entender, deu, como que eu digo, como a gente pode dizer, deu para você que está estudando sentir que dá para entender a matéria. A física a gente tem que entender a essência, gostar. Se você gostou, você, como todas as matérias, você tem que entender o iniciozinho e a partir daí você vai pela curiosidade, você vai aprendendo. Ok, jovens? E os jovens sabem que o melhor que a gente tem em tudo nessa vida, lógico que é família, é Deus, mas é a gente estudar, que compensa quando a gente se dá bem, passa no concurso, vê a nota. Então vamos estudar e a prova é aí no nosso blog, que já teve mais de 200 mil acessos, os alunos estudando, ok? E o povo ainda diz que Deus não faz milagre. Ora, um jovem que tem tantas coisas aí para ir, mais fácil na vida, estão aí estudando diretamente, então isso aí a cada minuto, a cada acompanhamento desse é um grande milagre, ok? Vamos agora para uma última questãozinha aqui, já está chegando aqui a nossa hora, e é uma questãozinha de cálculo sobre esse assunto, sobre a geração de eletricidade. Mas o que é que eu pedi que você olhasse essa aula de hoje? É que você saísse daqui sabendo como é que gera eletricidade. Aí a gente aprendeu, é ter um fio, uma espira, ter um ímã, tá certo? E esse ímã se aproximando ou se afastando dessa espira gera eletricidade, é o que ocorre lá em Paulo Afonso. Beleza, vestibulando? Então, é o movimento relativo, ou o ímã parado, a espira se aproximando ou saindo. Você entendeu isso? É a essência de indução eletromagnética, valendo no livro, vai estudando, vai assistindo a aula, que você vai ver que é um assunto muito interessante. Agora nós vamos só aplicar aquela formulazinha que vocês viram. E se gera corrente elétrica? Se tiver fechada a espira, gera corrente elétrica. Aí você diz, professor, e se minha espira não tiver fechada, né? Se em vez da minha espira, em vez de estar fechada, tá aqui minha espira, em vez de estar fechada, eu abri aqui um pouquinho, ó. Então está aqui a espira aberta, ó. E se o ímã se aproximar, eu sei se ela estiver fechada, o ímã se aproximar, tem corrente elétrica. Se o ímã se afastar, tem corrente elétrica. E se a espira estiver aberta, se eu aproximar o ímã, não tem corrente elétrica. Se eu afastar o ímã, não tem corrente elétrica. E não gera nada? Gera. Gera entre esses dois pontos que estão aqui abertos, gera entre esses dois pontos, esses meus dois dedos que estão aqui abertos, se for um fio metálico, e esse meu outro dedo indicador aqui
for um ímã, vai gerar aqui, se tiver aberto, vai gerar uma tensão, uma voltagem.